Papa Francisco divulgou a encíclica histórica em que aborda a preservação ambiental. Intitulado Laudato Si, Louvado Seja, o documento tem 190 páginas. Entre os temas estão aquecimento global como resultado da ação do homem e a dívida ecológica dos países ricos com os países mais pobres, entre outros. Para falar sobre o assunto, nós recebemos o Padre Otávio Juliano, da Paróquia João 23. Padre Otávio, bem-vindo. Obrigado. Padre Otávio, quais são os pontos mais importantes, fundamentais dessa encíclica do Papa Francisco? Em primeiro lugar, seria bom nós dizermos que a encíclica faz parte de todo um conjunto do ensino social da Igreja, que já passa de 100 anos, desde a Rerum Novarum de Leão XIII, em 1891. A encíclica é, portanto, o ensinamento social da Igreja, ou seja, de que maneira nós cristãos devemos colocar o Evangelho em prática na vida da sociedade e ouvir também do mundo e da sociedade estas questões. É para todos. Exatamente. Não é somente para os cristãos católicos, mas para o mundo todo. O eixo principal da encíclica diz respeito a o meio ambiente e as pessoas humanas estão interconectados e interligados. Nós não somos simplesmente pessoas que usam a natureza, que desfrutamos dos bens que ela oferece, mas nós estamos em constante processo de simbiose, de interação com a natureza. Daí, o percurso que a encíclica faz é um percurso de chamada de atenção às pessoas, porque o problema ecológico é uma questão moral, ou seja, uma questão que leva em consideração de que maneira a gente se coloca diante das coisas. Esse é um dos pontos centrais também, a questão da moralidade ligada aos problemas ecológicos. Isso, a moralidade levando em consideração como que eu uso os bens materiais. Por exemplo, podemos citar o consumo da água, já que estamos com questões de água sendo debatidas no momento atual, aqui no Brasil, Minas Gerais também, nós levamos em consideração o seguinte: durante muito tempo a água foi um produto que achávamos que fosse inesgotável. Sim. Mas ela é um bem reciclável, a natureza tem os seus processos. Então o Papa quer dizer, quer nos alertar. Sim. Nós nos colocamos diante da água simplesmente como alguém que suga, ou nós podemos também enxergar nela bens para outras pessoas diferentemente de nós. E no mundo globalizado, a encíclica leva em consideração que há lugares em que as pessoas não têm acesso à água, ela é muito mais rara e difícil, e encontrá-la limpa e com fartura é uma questão muito próxima da nossa realidade no Brasil e não de outros lugares. E outros aspectos também em relação aos países mais ricos, a dívida com os países mais pobres? Veja bem, essa é uma questão delicada que os analistas internacionais e as pessoas de imprensa, de ciência política, têm dito que o Papa realmente foi audacioso e foi muito incisivo. Ele corajoso, disse que, né? Também, claro, ele disse que ou fazemos um diálogo sério, honesto, com bases científicas também honestas e não ligadas a interesses, por exemplo, de multinacionais, ou seja, do petróleo, sim, seja de outras áreas, ou nós perdemos a oportunidade de legar, de deixar para as futuras gerações um planeta que seja habitável. E isso é delicado, porque o Papa é um chefe de Estado, nós sabemos, nós que somos cristãos, é um título não tão importante para nós, o título religioso de vigário de Cristo é mais importante, como sucessor de São Pedro. Contudo, se ele pode, com esse título de chefe de Estado, oferecer ao povo, oferecer aos líderes mundiais a capacidade de dialogarem e a oportunidade de colocarem numa mesa comum os seus pontos de divergência, ele está certamente prestando um grande serviço. Falando em líderes mundiais, recentemente também o presidente dos Estados Unidos, em os seus pronunciamentos também, citou ali indiretamente a encíclica ou esse momento em que o mundo vive de preocupação do olhar com a ecologia, com a sustentabilidade, com o meio ambiente. O presidente Obama foi, como um bom político, muito hábil e político. Ele citou o Papa Francisco quando, nesse eixo principal que nós conversamos, as questões relacionadas ao meio ambiente, que também
interfere na economia, na política, é uma questão moral. E ao lançar um projeto mais audacioso que os Estados Unidos já fizeram de contenção de gases de efeito estufa, substituição de energias não renováveis por energias renováveis, a gente percebe a importância do Papa e a sua influência diante de grandes líderes mundiais, como o caso de Barack Obama. Mas, ao meu ver, também tem aí um jogo de interesses até razoável. Então, no jogo de xadrez da política, Sim. o Obama deu um primeiro passo, jogou o seu dado primeiro, para Sim. que talvez, isso é uma avaliação simplesmente minha, pelas leituras que eu faço e acompanho, ele minimizou talvez um discurso mais forte do Papa. Se essas decisões que ele tomou não tivessem sido anunciadas agora, provavelmente o Papa poderia, a meu ver, fazer um discurso mais forte, já que os Estados Unidos são o segundo país mais poluidor do mundo depois da China. A França também terá, né, um encontro de meio ambiente, parece no mês de outubro. Exatamente. É o encontro de Paris que dá sequência, e nós aqui do Brasil vamos nos lembrar, pelo menos os que têm mais ou menos a minha idade, a Eco 92 no Rio de Janeiro. Foi um primeiro passo ainda muito pequeno, que gerou outros tantos encontros internacionais e o que a gente chama de protocolos, ou seja, de pasta de intenções do que os países têm que fazer. Mas que foi um evento muito importante, ficou marcado, né? Sem dúvida. Em Paris agora é preciso dar um passo a mais, e um passo com números determinados, com metas determinadas, e a Santa Sé, que é o corpo diplomático da Igreja Católica, faz parte dos organismos internacionais, como a ONU e outros, e terá um papel ainda de maior relevância depois que a encíclica foi lançada. Voltando à encíclica em si, louvado seja, a questão do consumo consciente, como que nós devemos nos portar diante dessa carta encíclica do Papa? Por exemplo, se todos os países do mundo fossem consumir gêneros alimentícios, equipamentos de tecnologia, móveis, utensílios, roupas, como um norte-americano de classe média consome, o que hoje no Brasil também algumas classes média altas ou a classe alta consome, recipientes de plástico, uma quantidade enorme de móveis e de utensílios, nós precisaríamos de aproximadamente 3 planetas para poder todo mundo ter acesso. O que o Papa quer chamar a atenção é um consumo desenfreado. Tudo que nós temos, nós realmente precisamos. Quer dizer, nós precisamos de ter 2 computadores, 3 telefones, 2 automóveis, em toda a nossa casa, multiplicar recipientes de plástico. Até alimentos mesmo, e também que as alimentos, pessoas exatamente. desperdiçam tantas vezes. No Brasil, pela fartura que temos de alimentos, somos um país produtor e exportador de alimentos, nós ainda desperdiçamos muitos alimentos, em outros lugares nem tanto. Mas ainda é uma realidade, um número que pode ser pesquisado na internet. E tantos lugares pobres, né? Produzimos alimento suficiente para alimentar o atual número de população, que é 7 bilhões. Só que se desperdiça ainda muita coisa. Até mesmo indústria da moda, né? Tecidos, enfim. Também. O Papa também, um dos pedidos dele foi em relação às comunidades aborígenes. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Como interlocutores do diálogo sobre o meio ambiente. Né? Primeiro, esclarecer o termo comunidades aborígenes, é um termo científico da antropologia e da etnologia. Aborígenes são todos aqueles naturais do seu ambiente próprio. Então, aborígenes seriam, aqui no caso do Brasil, os indígenas, Sim. tanto da Amazônia quanto de outros lugares, que, nascendo na cultura determinada do lugar e interagindo com a natureza de um modo muito mais... Exatamente. Tem a oferecer para o mundo industrializado, tecnológico, sofisticado, algo a dizer. Pela experiência Aquilo também, que a gente vê na cultura... mais próximo dessa realidade é a mensagem passada pelo filme Avatar, onde os personagens que vêm explorar aquele planeta fictício, né, começam a ganhar uma lição de vida daqueles habitantes de lá que têm uma interação com aquela natureza bem mais forte. Ou seja, os nossos indígenas e outras populações ao longo do planeta têm muita qualidade de vida,
mas uma qualidade de vida diferente do que nós entendemos. Para encerrar, nós vamos ter um seminário muito importante, também voltado para esse assunto, na PUC Minas? Sim, a PUC Minas, o Departamento de Teologia, no curso de Teologia, nós que somos professores, somos convidados a oferecer seminários que vão além do que as disciplinas normalmente podem oferecer, uma estrutura mais livre, ou seja, o professor pode pegar, no meu caso e neste caso deste seminário, a encíclica, ou seja, um único livro, um único texto, e como a minha formação é bioética e ética teológica, nós vamos fazer uma interface, ou seja, à medida que os alunos forem lendo a encíclica, nós vamos puxando ganchos com outros temas, a bioética da intervenção, a doutrina social da igreja, a questão da primazia do bem comum, do consumo, que outros autores, outros cientistas, outros teólogos e também filósofos falaram. Então, uma oportunidade que o aluno tem, ele tem que se matricular, além das disciplinas, em cerca de 200 horas a mais. Então, a cada semestre ele pode se inscrever no seminário. O nosso será toda quinta-feira, de 10h40 ao meio-dia. Espero que seja um sucesso. Muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.